Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Deise Silva, sou jornalista, pesquisadora na área da comunicação e estamos muito felizes em realizar o nosso primeiro episódio. O nosso objetivo é divulgar trabalhos sobre gênero e criminalidade desenvolvido por mulheres pesquisadoras no Brasil. E falando em mulheres pesquisadoras maravilhosas, eu estou aqui com a Lúcia e com a Giovânia. Nós somos um grupo que estamos aqui dispostas a compartilhar muito conhecimento com vocês e interagir também através dos comentários, dos chats. Meninas, passo a palavra para vocês. Boa noite. Eu que sou Giovana, sou professora de física, de ensino médio, e eu faço parte desse grupo maravilhoso. E eu estou aqui super curiosa com esse primeiro bate-papo com Lúcia, que veio apresentar o trabalho de doutorado dela. E aí, Lúcia, se apresenta e fala um pouco sobre esse seu trabalho. Olá, eu sou Lúcia, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, atrás de mim tem uma estante com livros. Bem, eu faço parte desse grupo, dessas Power Girls, Giovana e Deise, né? Então, estou aqui tendo a honra de abrir o canal apresentando o meu trabalho, um trabalho que, às vezes, né, é um campo muito dominado por homens, né? Historicamente, a questão do crime é um campo de investigação masculina, sempre a maior parte das amostras foram amostras masculinas, enfim, toda uma teoria se desenvolveu pensando muito em homens, né? Então, também tive essa oportunidade de trabalhar com essa questão e trazer um olhar diferenciado, como muitas outras pesquisadoras no Brasil e no mundo aí têm se dedicado à análise da questão das mulheres e do crime. Legal. Gente, a Lúcia vai abrir o trabalho dela para compartilhar aqui com a gente, porque ela tem tanta coisa legal para mostrar para a gente, né, Lúcia, que a gente não podia deixar de compartilhar aqui alguns, né, dos resultados que ela encontrou. Lúcia, começa contando para a gente, por favor, como surgiu a ideia dessa pesquisa, de onde veio essa inspiração aí pelo tema? Bem, essa inspiração por mulheres especificamente foi de uma pesquisa anterior que eu fiz entre os anos de 2008 e 2009, uma pesquisa que era financiada pela FAPEMIG e pela CAPES, bem, que pesquisava a questão do crack, né? E aí eu fui convidada a fazer parte dessa pesquisa, e nessa pesquisa eu fiquei responsável por um campo qualitativo, né? Ainda uma dimensão mais etnográfica. E nesse campo, um dia, entrevistando uma das pessoas envolvida aí com a comercialização do crack, essa pessoa a quem eu dei o nome de Anjo me falou: sabe que a sua pesquisa ia ficar muito mais legal se você pesquisasse as mulheres. E ele me contou a experiência dele com as mulheres, né? Experiências muito barra pesadas e tal, mas eu já estava terminando. Mas, sobretudo, o que me chamou a atenção foi quando ele contou o caso de uma garota que trabalhava com ele, que teve uma aparição de Nossa Senhora, e quando ela teve essa aparição, essa menina largou o trabalho. Enfim, né? Claro que eu nunca consegui encontrar essa menina, mas a minha pesquisa já estava no fim, eu não tinha mais como pesquisar mulheres especificamente. Eu finalizei a pesquisa e apresentei o projeto de doutorado para pesquisar especificamente mulheres, e foi assim, graças ao Anjo. Agora, eu quero saber sobre esse título. Como é que foi escolhido? Como é que foi o processo de escolha do título I Love My Wife? I Love My Wife. Olha, esse título faz um trocadilho com a música que o Frank Sinatra canta, que I Love My Wife. E assim, como é que foi isso, né? Na época do meu campo, eu ia muito ao Rio de Janeiro, tinha contatos, amigos, enfim. E aí uma pessoa me contou, uma garota até, né, me contou como é que, um certo momento, ela em um lugar no Rio de Janeiro, uma das favelas do Rio de Janeiro, um grande complexo, passou um carro com esse adesivo, I Love My Wife, e todos os problemas que ela teve aí, especificamente com esse carro. E aí, a minha própria pesquisa mostrou muito essa relação, né, desses amores, a droga e as mulheres, né? Então, eu resolvi
adotar o I Love My Light. Ficou aí esse título que todo mundo pergunta, enfim, de onde é que surgiu isso? Como assim, né? Como assim? Eu amo o meu branco. Lúcia, muito legal. E quando você começou aí a fazer essa pesquisa, o que que você descobriu, assim? Quais foram as linhas que você seguiu para chegar no seu objetivo aí de pesquisa? Tá, então, rapidinho eu vou falar, né, quais foram as minhas perguntas e os meus pressupostos, né, as minhas hipóteses aí Uhum. iniciais, né? Primeiro, assim, não tomar o tráfico de drogas ou qualquer outro tipo de crime, o assalto, roubo, enfim, né? Porque são coisas diferentes. Assalto, roubo é uma outra coisa, é um crime violento, e outros crimes, né? Como coisas específicas, mas sempre tomar, assim, como coisas gerais, mas tomar cada um dos crimes como uma dinâmica criminal muito específica, em que moralidades, valores, relações de poder se desenvolvem, né? E aí também a gente entender que, no caso daquilo que eu pesquisei, o tráfico de drogas, mas o varejo do tráfico de drogas, isso também é bem importante, aquilo que são as posições, elas são atualizadas e elas são definidas na medida em que esse crime ele tem questões muito particulares, né? Então, as posições aí dos sujeitos, eles não são fixas, são posições que mudam de acordo com cada uma das situações e dos grupos que estão envolvidos. E aí, então, a minha pergunta era como é que a questão das mulheres entrava? O que era definidor da posição de gênero, né? Claro, entendendo que gênero não é mulher, gênero é uma coisa muito mais ampla, mas eu queria entender especificamente a questão das mulheres. Bem, então, o que definia essas posições? Eram posições de submissão, não era? O que definia a posição das mulheres, sobretudo por determinados mitos, né? Que as mulheres são pobres coitadas, estão sempre em situações assim, né? Ou de submissão, ou daquilo que se fala do amor bandido, né? Então, eu tentei investigar essa questão. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns resultados, especificamente dos resultados da parte quantitativa, que é o que é bem importante, e como é que os dados quantitativos depois me ajudaram na parte mais etnográfica, então, tanto me ajudaram a entender a parte etnográfica, e como que a parte etnográfica me ajudou a entender os dados quantitativos. Então, quais foram os dados que eu utilizei? A base de dados do Ministério da Justiça, o Infopem, pegando especificamente o ano de 2006, em que no Brasil passa a vigorar a nova lei de drogas, que torna o tráfico de drogas um crime hediondo, ou seja, um crime inafiançável, e fechei com o ano de 2011, né, entendendo que estava fechando aí os anos 2000, né? Então, peguei essa base. Para a pesquisa específica em BH, em região metropolitana, que foi o meu campo, né? Então, eu peguei dados de 3 penitenciárias, a masculina José Maria Alckmin, que fica em Neves, a José Abrantes, feminina, que também fica em Neves, e da Estevão Pinto, que é aqui em BH. Mas, para essas penitenciárias, eu peguei o ano, os dados são especificamente de 2013, que foram os dados que eu tive acesso a partir da Diretoria de Gestão da Informação de Minas Gerais. Bem, rapidamente, então, né, porque são muitos dados, mas primeiro, assim, destaques que eu quero trazer. Como que entre o ano de 2006 e o ano de 2011, a mudança, né, a ampliação, isso foi uma ampliação nacional, não é especificamente no caso de Minas Gerais, né? Mas, então, isso é do Brasil. Então, a grande ampliação da população carcerária, né, que salta de 383.480 para 514 mil, né? Então, tem uma política mesmo de encarceramento no Brasil, sobretudo do encarceramento da nossa população jovem, negra, pobre, né, com baixa escolaridade. E um destaque importante é a mudança em relação ao tráfico de drogas, que se em 2006 ele significava 12,4% da população que estava encarcerada, em 2011 passa a ser 24,4% da população encarcerada. E no caso específico, mulheres encarceradas por tráfico de drogas sai de 25,5% em 2006 para 49,7% em 2011, né? Então, enfim, mudanças muito significativas no quadro aí da questão de gênero, né?
Uhum. Ô, Lúcia, só aproveitando que você está apresentando os dados, além dessa questão dos números, você teve a oportunidade de conversar com algumas mulheres que estavam encarceradas? Sim, então, tanto com mulheres encarceradas quanto mulheres que não estavam encarceradas, né? Hum, Então, a minha pesquisa ela começou com uma pesquisa de campo muito intensa. Eu fiquei 4 anos em campo, já entregando a tese, eu ainda estava em campo, né? entendi. Eu falei que eu tomei um pico, né? Assim, um pico de campo, porque assim, viciei completamente em campo e nunca achava que estava bom, sempre queria mais, queria mais, queria mais, enfim, né? A minha orientadora faltando mão na parede, para com isso, né? Assim, Chega! para, sai do campo, né? Todo mundo preocupado, assim, como é que era isso? Assim, uma professora que foi uma amiga assim que me acompanhou, um dia ela me chamou e me deu assim, falou, olha, você vai fazer aqui uma coisa assinada pela coordenação do doutorado, põe no sutiã, toda vez que você vai para campo, leva isso, se tiver uma batida policial, você, né, solta isso e mostra que não sei o quê. E também, assim, uma vez a minha orientadora me chamou e falou, ai, a gente está super preocupada de você ser presa, ai, toma cuidado, enfim, né, porque eu tive aí um campo assim com pessoas, né, que comercializavam, mas também com o escritório de advocacia popular, que foi um lugar que eu frequentei muito, festas que eu participei, né, assim, também frequentei o grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade. Então, enfim, tive, né, contato. E quando meu tempo estava muito corrido, né, porque a gente sabe dos prazos para entrega e tal, Sim. tal, aí eu fui para as penitenciárias conversar com mulheres. Então, foram nessas duas situações. Aí, galera, só retomando um pouco aqueles dados que eu apresentei, em termos das Uhum. taxas, né? Primeiro, a taxa de crescimento da população carcerária entre 2006 e 2011 foi de 34,9%, de crescimento da população carcerária feminina, a taxa foi de 50,5% crescimento, e de encarceramento por tráfico de drogas, 164,9% a taxa de crescimento, sendo que no caso dos homens, essa taxa varia 161% e das mulheres 192,6%. Então, números aí Não, significativos, né? bem. Você ficou muito surpresa com os resultados? Como é que foi? Você esperava Fiquei, esses claro, resultados? fiquei, assim, porque eu acompanhava muito pela mídia, né? Então, sempre falando do crescimento das mulheres, sempre tinha reportagens, crescimento, crescimento, crescimento. Então, quando você vê os números, especificamente as taxas de crescimento, aí isso fica, né? Foi surpreendente, né? Então, assim, no caso do encarceramento, da ampliação da população carcerária no Brasil, isso acompanhou um movimento que foi no global, mas o Brasil, então, a primeira taxa de pessoas encarceradas no mundo é os Estados Unidos, era seguido pela Rússia e depois pela China. Depois a China passa a ocupar o segundo lugar, a Rússia o terceiro, e o Brasil é a quarta maior população carcerária do mundo, né? Então, Nossa, é realmente uma política de encarceramento, né? nossa, gente, não Agora, a sabia dessa partir dessa informação. pesquisa, ela pode vir novas pesquisas que complementem essa, tem essa perspectiva? Sim, eu acho que sim, né? Sobretudo por alguns dados que eu encontrei, eu acho que é uma pesquisa que ela pode ser uma pesquisa comparativa, então não só, né, para o caso aqui, né, porque essa minha base, eu olho as penitenciárias aqui da região metropolitana, mas eu acho que dá para fazer tanto uma pesquisa comparativa em termos Minas, Brasil, mas também não só aqui, né? América Latina e dados globais. Eu estive num laboratório, né, de pesquisa social em Portugal, que era coordenado pela professora Ivone Cunha, que faz parte de um núcleo de antropologia europeia sobre estudos de gênero e crime, né? E aí, né, com esse laboratório, assim, os dados, a gente, né, tinha grande chance aí de mostrar, claro, guardado cada contexto, né, lembrando aquele meu pressuposto, que o crime é uma dinâmica bem contextual, mas há muitos elementos que podem ser comparados né, enfim, é uma pesquisa que segue aí, né, para quem
quiser continuar com esse campo, né? Uhum. E aí eu posso mostrar alguns dados, até nisso que a Giovana está falando, né? Assim, primeiro, uma questão daquilo que eu tentei cruzar, né? Alguns testes estatísticos, que foi o teste do Q quadrado, né? Que é uma perspectiva, depois da análise descritiva, como é que, né? Há uma perspectiva de você verificar a diferença na distribuição dos enquadramentos entre homens e mulheres, né? A confirmação de uma hipótese de que a questão entre homens e mulheres há alguma diferença, e depois eu ainda, depois desse dado, se não satisfeito, eu ainda quis fazer uma regressão logística, né, que foi o teste da regressão binomial, tentando ver a relação de chance, a probabilidade da variável sexo ter algum tipo de ampliar ou diminuir a chance do enquadramento, né, numa amostra aleatória por determinados crimes, especificamente, né, em todas as derivações da lei da lei de tóxicos, né, de 2006, porque aí ela tem vários artigos, né? Então, mostrar alguns aqui que talvez possam ser de interesse, né? Aquilo que, vamos dizer, que reforça a dimensão da cultura e outras coisas que, aí, como eu falei, que foi o campo etnográfico que me ajudou a entender. Então, por exemplo, né? Como que na questão da distribuição de crimes por gênero, quando a gente pega, por exemplo, crimes violentos, a diferença entre homens e mulheres, né? Que é quase aí, né, muito importante, a gente vê que até mais do que o dobro, Mais né? que o dobro. Especificamente na questão do tóxico também, então, como é que a gente tem uma diferença aqui, aquilo que eu falei, né? Na questão das mulheres, então, uma ampliação aí da população feminina, né, por tráfico de drogas e crimes violentos, então a gente tem uma inversão, né? Se aqui na lei de tóxicos eu tenho mais mulheres, mais do que o dobro, no caso dos crimes violentos eu tenho menos da metade, né? Aí, tá? Então acho que isso aí é importante. E mesmo aí a mesma coisa lá embaixo, né? Para crimes, subir um pouquinho, não dá para subir. Crimes não violentos, a mesma inversão aí em termos de homens e mulheres, né? Bem, aí uma coisa eu acho que é legal da gente falar é o seguinte, então eu cruzei dados aqui tentando entender a questão do enquadramento em tráfico e o enquadramento em crimes violentos, né? Então, sempre às vezes se fala que o tráfico é um crime violento e tal, bem, na verdade pode ter relações envolvendo o tráfico de drogas com crime violento, mas nas análises estatísticas que eu tenho, o que eu estou mostrando aqui, né? Que quando a gente tem a questão do enquadramento em crimes violentos, a gente não tem uma relação com o tráfico de drogas, né? E quando a gente tem enquadramento em crimes violentos, a gente tem uma baixa relação com o tráfico de drogas, né? Então, mostrando que não necessariamente, pelo menos assim, né, dessa população, não necessariamente o fato de você estar preso por tráfico de drogas implica que você também cometeu crime violento, né? Porque é muito pouco provável que uma pessoa esteja presa por um único enquadramento. Às vezes ela está enquadrada em vários crimes que se sobrepõem e tal, né? E no caso do tráfico de drogas, vários, né? Mas então isso foi, eu acho, uma descoberta legal. Outra descoberta legal, então, quando eu fui fazer, né, esse teste do Q quadrado, ou seja, o que eu queria entendeu? Eu queria verificar se havia uma diferença, né, na distribuição dos enquadramentos por um tipo de crime e homens e mulheres, como eu falei, né? Então, eu queria ver se, bem, as diferenças, elas são, né, aleatórias ou não. Então, vou mostrar aqui alguns resultados, né? Primeiro, então, falar uma coisa bem rápida, assim, né? Então, como que a questão que eu mais encontrei aqui, né, era aquilo que eu já falei, que no caso dos artigos no tráfico de drogas, que são vários, 33, 34, 35, associação ao tráfico, crime cometido, tráfico interestadual ou intermunicipal, né, vários artigos. Foi muito interessante que, nesse teste, aquilo que eu encontrei foi o crime de associação ao tráfico, né, que é o artigo 35, que o percentual de mulheres enquadradas é 3 vezes maior do que o de homens.
né? E aí depois eu dou um spoiler, aqui já dou spoiler, por que isso? É interessante, assim, como que muitas mulheres são presas em situações em que elas são caracterizadas não como especificamente a mulher, né, o artigo 33, que é o tráfico, que é vender, tal, mas como associadas, né? Seja em grupos familiares, quadrilhas e coisas dessa natureza, né? Então, isso aí, depois, mais para o fim aqui da nossa conversa, eu falo um pouco sobre isso, né? Também o artigo 40 do inciso 3, que é um crime, é o crime do tráfico cometido em áreas que eu considerei, assim, mapeei, considerei como áreas assim de interesse público, por exemplo, né, penitenciárias, né, estabelecimentos prisionais, festas, parques, escolas públicas e tal, né? E aí, então, isso aí também é muito importante, que, nesse caso, as mulheres são 4 vezes mais enquadradas do que os homens, né? Então, claro que eu tenho que chamar a atenção, assim, porque como também, nessa minha análise, a população feminina era maior, né? Então, isso pode, de alguma forma, ter afetado os números, mas isso já mostrava que alguma coisa específica ali, né? Estava acontecendo, assim, como eu falei, aí eu queria entender bem, mas, né, por que associação ao tráfico, né? por que crimes cometidos né, vamos dizer, nessas áreas de interesse público, né? E aí a mesma coisa, assim, né, no teste, tudo aquilo que é significativo a 1%, né? Então, por exemplo, em que a ideia de crimes violentos, né, enquadramento em crimes violentos, quando se é homem, é muito superior ao das mulheres, né? Homicídio também, né? O Estatuto do Armamento, então, é muito, né, impressionante, assim, essa diferença, e também aqui a questão dos crimes violentos, né? Bem, aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Então, por exemplo, a questão, né, do aliciamento, da associação, da questão de também em que fabricar, importar, né, o crime interestadual, enfim. Então, as diferenças aqui, né, daqueles que são os testes que mostram, né, que realmente a questão de ser do sexo feminino tinha uma implicação, como eu já falei, então, assim, para todos, exceto para diversos, né, as mulheres aí, então, elas têm, né, o fato de ser mulher faz com que esse enquadramento esteja mais associado. Bem, aí vou falar dos demais e vou fechar dizendo como que os dados, então, qualitativos me ajudaram a entender, né? Então, por que mulheres por que determinados enquadramentos, como eu falei, então, por exemplo, áreas de interesse público, como penitenciárias, né? Por que associação ao tráfico? Por que aliciamento? Por que o tráfico interestadual, né? Quer dizer, essa questão do transporte. Então, eu fiz esse outro teste, né? Que é a regressão logística, que aí sim, né? Então, ela investiga assim, um tipo de variável categórica, né? Então, por exemplo, escolaridade, idade, sexo, né? Então, eu cruzei essas variáveis, espremendo os dados para ver o quanto aí que na perspectiva do enquadramento em cada uma dessas, né, dos vários incisos, dos vários artigos na lei de tóxicos, como é que a questão de uma variável específica eu poderia definir. Claro que meu olho ali estava focado na perspectiva, né, de sexo, mas eu cruzei sexo, idade, escolaridade e o tipo de crime, tá? Então, em vez de mostrar aquele tanto de dado, eu vou mostrar só alguns resultados do aumento ou da diminuição dessa probabilidade. Então, uma coisa muito importante é, claro, aí o aumento na lei de tóxicos específica, que é, né, a lei principal ali, o aumento de chance, né, o fato de ser mulher aumentava em 44,2% a chance de você estar enquadrado ali, né, naquele crime. Em crimes violentos, homicídio reduzia a chance, né, para a variável sexo, reduzia a chance em 92,6%. Como o roubo também, que é um crime violento, né, ao contrário do assalto, que não é um crime violento, mas o roubo
havia também o fato de ser mulher, uma diminuição de chance de 91,9%. Bem, para os enquadramentos nos artigos, como eu falei, quando a gente vai para o artigo 35, que é a associação ao tráfico, aumentava em 160%. Se você era mulher, a chance, né, de 160%. O artigo 40, que foi o mesmo que eu encontrei lá, né, no que quadrado, ele aumentava aqui, né, que é esse delito cometido em localidade de interesse público, aumentava em 254%. A chance se você era mulher. Né? Bem, e aí vocês vão me perguntar, o que explica isso? Por que essas coisas? Então, foi o momento em que eu tentei cruzar esses dados, né? Na minha pesquisa de campo, aquilo que eu estava encontrando na pesquisa de campo e aquilo que os dados quantitativos. Então, também quero chamar a atenção para a importância da gente entender que a metodologia quantitativa, às vezes, ela por si só, o fato da gente ter testes estatísticos, não nos ajuda a entender uma determinada realidade, um determinado fenômeno. Né? Então, estou aqui para dizer assim, que a pesquisa qualitativa com o dado quantitativo é uma riqueza, traz uma riqueza, um ilumina o outro. Um, às vezes, ocupa brechas que o outro não nos permite identificar. Né? Sim. E aí, Lúcia, quando você vem para essas respostas, né, do qualitativo, então, por exemplo, assim, quando você foi fazer as entrevistas, por exemplo, assim, lá você trouxe um dado, o pessoal é muito jovem, né, 18 a 24 anos, muito novo. E assim, quando você foi a campo, assim, você encontrou muito, assim, sabe, tipo, os dados realmente com que você presenciou? Sim, né? Então, acho que isso sem dúvida, assim, né? Tem uma questão etária, né, que envolve, sobretudo, uma população, né, brasileira com baixa escolaridade, né, morando em regiões periféricas, com poucas oportunidades. Então, é importante entender também que o tráfico de drogas é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de você ter um status importante no lugar em que você está, não é? Então, muito diferente, às vezes, né, de você ser um entregador, ser, sabe, né? Claro que isso é uma sociedade que valoriza muito o consumo, né? Numa sociedade que diz que o jovem legal é aquele jovem branco, é aquele jovem que tem uma grana para gastar. Vou dizer de um depoimento de um jovem que eu entrevistei, que eu acompanhava, assim, né, que eu conheci nos grupos que eu frequentava. Ele falou assim comigo: você acha que eu já passei fome? Eu nunca passei fome, não. Fome não é um problema para mim, mas todas as vezes que eu queria aquele tênis e a minha mãe me dava um chinelo de pedreiro, eu sonhava em ter aquele tênis, sabe? Então, acho que é muito importante a gente observar isso, assim, que uma sociedade em que o consumo faz você ser aquilo que você é. As marcas que você usa te dão, né, a sua moto, uma forma de ser, joias, enfim. Né? Então, acho que tem muito isso. Isso afeta de maneira muito intensa a população jovem, claro. Né? Mas, no que diz respeito às mulheres, né, eu acho que é bem importante entender assim, que há várias mulheres, não há uma mulher, né? A gente não pode dizer a mulher no tráfico, né? Há variações, né? Há experiências, algumas que entraram porque estavam muito vulnerabilizadas, outras que entraram por, na verdade, já fazer parte de um grupo familiar que estava envolvido, né? Algumas mulheres que entraram vulneráveis e dominaram esses homens, né? Então, também, nem sempre a relação é de uma mulher submissa, dominada. Então, algumas que cresceram, conheci mulheres assim que entraram porque estavam muito na pior, né? Algumas grávidas, outras com filhos pequenos, desempregadas, desesperadas, e um homem acenou, né? Um companheiro, ou às vezes até uma outra mulher acenou, e essa mulher entrou e se tornou mais vulnerável, às vezes, na mão desse cara. Outras passaram a dominá-los, né? Então, assim, há uma variação. Verdade, né?
pensar também, entender que o campo me trouxe essa riqueza, né, de entendimento do que quando se fala mulher no tráfico, tal qual, inclusive, eu encontrava muito na mídia, não há uma mulher, há agentes, os mais variados. Variações, né? Legal, muito bacana Lúcia. o trabalho. E aí muito eu quero... legal o trabalho. Pode falar. Aí, para finalizar, né, um pouco assim, né, daquilo que eu falei, como é que os dados ajudaram. Então, uma coisa muito legal que eu encontrei, que eu acho que é importante dizer, foi até um termo que eu cunhei, que é funcionalidade moral, né? O que é a funcionalidade moral? É a perspectiva da constituição de valor de uma determinada pessoa, né, de um agente qualquer, pelo aquilo que ele porta como o seu valor que ele vai acionar. Essa funcionalidade moral, ela tem várias, né? Pode ser a força, pode ser a disposição para matar, pode ser uma série de elementos. E que, no caso das mulheres, é muito interessante como que a funcionalidade moral, aí na perspectiva de gênero, não só das mulheres, mas como que, no caso das mulheres, a funcionalidade moral funciona por um elemento da cultura, que é a perspectiva da confiança. A ideia de que o fato de você ser mulher torna você uma pessoa confiável. Isso funciona tanto para o crime como para os agentes de segurança também, a polícia, enfim. Né? Então, por exemplo, o fato de você ser mulher, vamos dizer, você atua na funcionalidade moral se abstendo de matar, mas mandando matar. Então, você pode não matar, mas você aciona um homem que possa fazer isso, né? Ou quando, por um acerto de contas, o fato de ser mulher, de você levar uma mulher, a princípio, às vezes, alguém está indo até para matar o outro, mas se você está acompanhado de uma mulher, quem está lá não necessariamente vai achar que você está indo para matar porque você está com uma mulher. O fato de você passar por exemplo, às vezes está tendo uma blitz grande, o fato, às vezes, de você ser mulher, e, sobretudo, se você, nesse momento, utiliza os seus atributos de beleza. Eu conheci uma mulher que descreveu isso de uma maneira muito legal, né? Ela falou que toda vez que ela estava carregada e tal, aí ela punha assim, né, o seu jeito mais charmoso e tal, e passava olhando de uma maneira muito insinuante, né, para que aquilo não se revelasse. Então, assim, essa é a ideia da funcionalidade moral. E o interessante é que o próprio crime, né, o tráfico de drogas especificamente, utiliza a funcionalidade moral de gênero a seu favor. Né? Não necessariamente para afirmar a submissão das mulheres, não é isso, né? Mas é como que esse elemento da cultura, o fato da confiabilidade, enfim, ele atua numa dinâmica muito específica no tráfico de drogas, né? Não é à toa que tem uma expressão que é a ideia da fiel, né? Então, eu dedico um capítulo para explicar um pouco isso. E isso, então, vai nos dizer por que dos enquadramentos mais no crime interestadual, né? Quer dizer, que é o fato, se você está transportando, às vezes você está numa rodoviária, você possa não chamar tanta atenção quanto um homem que está na rodoviária, né? Ou se você está passando. No caso da perspectiva de você, dos crimes lá do inciso 40, né? Desses lugares que são lugares de interesse público, sobretudo penitenciários. Primeiro que um homem não vai numa penitenciária visitar ninguém, né? Não é à toa, o fato que se fala que as mulheres são abandonadas, porque elas são esquecidas, não, mas porque, geralmente, se tem uma mulher que está presa por tráfico de drogas, tem um homem também que faz parte de algum grupo. Então, esse homem não vai, porque, primeiro, ele não vai passar por todas aquelas questões, assim. E, às vezes, por uma moralidade. Se tem um pai que tem uma mulher, que tem uma filha encarcerada, muito pouco provável que esse pai vá visitá-lo, né? Então, a questão é muito mais comum que a gente tenha mulheres entrando em penitenciárias com drogas, tentando passar, né, aquilo que a gente sabe, conhece como a ideia de mulas, né? E, às vezes, elas estão até grávidas, enfim. Então, a probabilidade, não é à toa que aumenta ali, né, em 250 e tantos % a chance de ser mulher.
né? Então, isso explica muito aí, como eu falei, os dados do campo me ajudaram a ler esses dados estatísticos. E é Muito isso. legal a sua pesquisa. E muito instigante, né? O tema é muito instigante, muito Envolvente. curioso, né? Envolvente, isso. Envolvente, Lúcia. É isso aí, Adorei, viciante. adorei. Como eu É falei, viciante. é drogas, o tema é viciante. Não, e, por exemplo, lá, eu fiz o mestrado no Cefet, né? Estou finalizando agora, eu marquei minha defesa. E aí tem uma colega que estuda sobre a questão da educação no sistema carcerário. E eu lembro que nas aulas, quando ela começava a falar sobre o tema, ficava todo mundo envolvido, todo mundo queria saber como que é, que acontecia. E assim, né? O tema, a gente fica super curioso, né? Porque é um mundo assim à parte que a gente não tem acesso, a gente não sabe, né, o que A que gente não conhece, a conhece gente não pouco, né? conhece, assim, pelo menos eu não, né, mas muito legal assim a sua pesquisa. Legal. É isso. Mais alguma questão? Gente, não, para mim Nossa, tá ótimo. tá ótimo também para mim. Achei muito bacana, muito enriquecedor e uma apresentação que ela é um primor para ser a primeira, né? Bem, De então eu vou várias que virão. aproveitar e fazer a divulgação do meu livro. Deixa eu ver se ele está por aqui. Por Para quem tiver favor, interesse, aproveite. espera aí que eu vou pegar. Aquela coisa, né, gente, bem ao vivo. Então, tá aqui, né? O livro, a tese foi publicada, eu entrei no edital da FAPEMIG, ganhei e tive a chance de publicar. Foi publicado pela editora da PUC Minas, aqui eu agradeço muitíssimo. E quem quiser, eu tenho alguns exemplares, eu empresto, não precisa comprar. Mas quem quiser comprar, também pode comprar. Muito bem-vindo, né? Pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio do nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, querem compartilhar alguma informação, alguma outra pesquisa, pode deixar um comentário aqui embaixo para gente. Meninas, adorei, muito obrigada pela oportunidade, por trabalhar com vocês. E é isso. Um Beijo. beijo para todos. Gente, um beijo, até a próxima.